Vamos dar sequência à segunda e eu espero que seja a última parte da análise da palestra do Luiz Molion na CPI das ONGs. E na hipótese de se desmatar toda a Amazônia, o clima global não seria afetado. De novo, afirmação do Papa no Instrumentum Laboris. O Papa afirmou que na hipótese de desmatar toda a Amazônia, o clima global não seria afetado? Duvido que ele tenha afirmado isso. De toda forma, não vou procurar o Instrumento Laboris para conferir. E por que ele segue dialogando com o Papa, né? Eu expliquei isso no vídeo anterior. É um truque dele, porque o Papa é o único autor, entre aspas, que nunca vai responder a ele, não vai ficar trocando ideia com esse senhor. Então é muito confortável falar com alguém que jamais vai te responder. Racionalmente você pode perceber isso. Você vive num planeta com 71% de oceanos. O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados, 361 milhões são oceanos. São eles o grande comandante do clima global, não é o CO2. Não, você é burro, cara, que loucura. Só mesmo o meme do burro. Caetano para expressar o que eu sinto em relação a essa fala. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Difícil até responder, né? Ele está argumentando que o CO2 não é o regulador do clima global, uma vez que os oceanos correspondem a 70% da superfície do planeta. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Né? O CO2, o aumento da concentração do CO2 aprofunda a intensidade do efeito estufa, causando o aquecimento global ao alterar a química da atmosfera que circunda todo o planeta. Né? Agora ele vai dizer que a massa dos oceanos é muito maior do que a massa de CO2 na atmosfera. Uma bobagem, não dá nem para responder. Né? É claro que os oceanos são importantes, mas inclusive os oceanos absorvem boa parte do gás carbônico que tem sido emitido desde a Revolução Industrial, desse excesso de gás carbônico. Mas tem um limite, né? Tem um limite de quanto que os oceanos podem absorver. E a atmosfera também tem um papel fundamental. Enfim, não dá para responder, porque não faz o menor sentido. Quanto é que representa a Amazônia nesse aspecto? 1%. Você é burro, cara. Ele diz que a Amazônia representa 1% da superfície do planeta, portanto ela é insignificante. É uma bobagem. Por que acontece? É 1%, mas é 1% muito relevante. É 1% em termos de área, né? Mas em termos de produtividade primária bruta, líquida, né? Aquilo que é fixado pela fotossíntese, a Amazônia representa muito. Porque, apesar dos oceanos terem a maior superfície, né, a produtividade terrestre total é maior do que a produtividade dos oceanos. E a maior parte da produtividade terrestre está justamente nas florestas tropicais, e a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, nós não somos favoráveis ao desmatamento, mas se desmatasse a Amazônia todinha, o clima global nem iria perceber. É isso. Essa é a mensagem que encomendaram dele ali na CPI das ONGs. É uma vergonha uma pessoa com uma frase criminosa dessa, que vai contra tudo que se fala na ciência, esse cara ser acolhido pelo Senado. Mostra o quê? Que o Senado quer de fato desmatar. Quer dizer, o Senado está cheio de pessoas que representam um setor que quer desmatar. Aí depois fala, não, o agro não é bandido, o agro tem o agro moderno. Por que esse agro moderno não protesta contra a presença desse senhor negacionista criminoso na CPI das ONGs? Então saem coisas assim na imprensa, por exemplo, esse saiu na revista Piauí, né, que é do grupo da Folha. Essa forma com que ele falou, folha, é apito de cachorro, né? Porque todo mundo conhece a revista Piauí, não precisa dizer que ela é do grupo da Folha. Isso é irrelevante.
A revista Piauí, o nome da revista fala por si mesmo, né? Mas ele está o quê? Associando a Folha para poder já desqualificar o artigo da Piauí. Uma vez que os bolsominions já têm ódio da Folha, né? É a falha, não sei o quê. Enfim, Bolsonaro passou 4 anos xingando a Folha, né? E a Folha deveria responder à altura. Mas a Folha também não é nenhum santinho, a Folha não é nenhuma maravilha. Então a Folha, de certa forma, alimenta Bolsonaro. E Molion também, né? Porque podia estar denunciando isso aí. Os cenários climáticos, modelos para 2050, produzido pelo GFDL, que é o Laboratório de Fluidodinâmica Geofísica da Universidade de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos. Sim, esses cenários estão publicados em revistas científicas prestigiosas. Por que ele tem que dizer que foi publicado na Piauí e botar a Folha no meio? Ué, cita as revistas científicas onde os trabalhos saíram. É um pessoal que tem muita experiência, são mais de 60 anos que eles lidam com modelos. O problema são os modelos que não conseguem representar adequadamente o clima do planeta. Aí ele fala a maior das burrices, tá? Nessas horas que eu fico na dúvida se ele é desonesto, perverso ou se é só burro mesmo. Os modelos não conseguem representar o clima do planeta. O modelo é uma representação simplificada, porque o planeta só existe um, né? E você não pode esperar 2050 para ver o que vai acontecer até 2050. E de toda forma, mesmo que você espere, você só vai conhecer um cenário, que é o cenário que de fato aconteceu. E o objetivo do modelo é saber o que aconteceria nos vários cenários. Se ele acha que um modelo não representa bem o clima do planeta, você escolhe outro modelo. Modelo é assim, você faz um modelo, não, esse modelo não é bom. Aí você escolhe outro modelo, você muda os parâmetros do modelo, você ajusta o modelo, né? Agora, dizer que modelos não podem representar é uma estupidez, porque a ciência só trabalha com modelos, né? Então, esse senhor tá falando bobagem para enganar a trouxa. Ou será que ele acredita nisso? Não é possível. Eu vou explicar para vocês o que vem a ser um modelo de clima, para que vocês vejam que todas essas projeções que são feitas, em particular a agenda do clima 2030 da Europa, que está destruindo a Europa, tudo com base em resultado de modelo. Modelo não sabe fazer transporte de calor pelos oceanos para fora dos trópicos. Olha só, ele fala, modelo não sabe fazer transporte de calor para fora dos oceanos. Qual modelo não sabe fazer isso? Se os modelos não estão fazendo isso, o que o cientista faz? Ele incorpora essa variável a um modelo. Aí você tem um modelo que faz isso que ele acha importante que seja feito. O grande problema dos modelos é o ciclo hidrológico. A parametrização é impossível. A parametrização do ciclo hidrológico é impossível. Por quê? Porque é São Pedro que manda. Então ninguém consegue modelar. Fala sério, né? Então o modelo não sabe produzir nuvens, modelo não sabe produzir chuva. Modelo não sabe produzir chuva. Que não dá nem para entender. Modelo não produz nada, modelo prevê, modelo simula. Agora você vai dizer que modelos são incapazes de prever ocorrência de chuvas? Ué, e um meteorologista está dizendo isso? Que modelos são incapazes de prever qualquer coisa relacionada à chuva? Olha só, não tem condições. Esse cara tinha que ser processado, porque desinformação tem um certo a hora que a desinformação torna-se crime, né? Até certo ponto você pode falar, não, ele acredita nisso, ele é ingênuo, então fala, ele é burro, sempre foi burro, deixa ele, ignora ele. Mas não, ele tá lá no Senado, dizendo que as chuvas não podem ser previstas por modelos. Abre o jornal, cara, entra aí no Clima Tempo, quando eles falam aí do clima semana que vem, na outra, é com base em quem? Modelos.
Tem um acerto de 100%? Não, não é 100%, mas inclusive é possível calcular o erro. Como é que eu represento um modelo de clima no computador? Colocamos os mapinhas ali, mas o computador não sabe o que é isso. Linhas de latitude, linhas de longitude são traçadas e tem o cruzamento delas, que são chamados ponto de grade. Nos melhores modelos como esse do GFDL, a resolução da grade, ou seja, a distância entre um ponto e outro, é 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. Quanto é que isso representa na região tropical? 1 grau de latitude são 110 quilômetros de distância. E daí, é assim que se faz. Mapa geológico também é assim, é por interpolação, não tem como medir tudo. É que nele dizer que os resultados do IBGE não dizem nada sobre a população, né? Qualquer estudo por amostragem não diz nada sobre coisa nenhuma. Tanto os estudos por amostragem dizem muita coisa, que foi previsto que o seu candidato a presidente, o Bolsonaro, negacionista, ia perder as eleições. E perdeu, apesar da roubalheira. Então vou rodar um modelo hoje à meia-noite. Coloco os dados meteorológicos, pressão atmosférica, temperatura, vento, umidade, etc., naquele pontinho A. Do lado dele, porém, 110 quilômetros de distância, coloco as mesmas variáveis referidas à região. Entre o ponto A e o ponto B, não existe informação alguma. Não existe informação. Vamos dizer que o modelo começou a rodar para fazer a previsão, de repente surge uma nuvem entre o A e B, uma nuvem pequenininha, de 10 quilômetros de diâmetro. E essas nuvens que produzem chuva, os chamados cúmulos nimbus, elas são praticamente cilíndricas. Se 10 quilômetros de diâmetro, a área da base é 80 quilômetros quadrados, e se eu admitir que essa nuvem não é muito desenvolvida, que ela chega a ter uma espessura apenas de 10 quilômetros, eu estou falando num volume de 8 vezes 10 vezes 80, 800 quilômetros cúbicos é o volume dessa nuvem. Pelos estudos que a gente tem de região tropical, de nuvens tropicais, uma nuvem... Onde é que ele quer chegar? Ele quer dizer que amanhã pode cair uma chuva aqui em cima da minha casa? Espero que sim, porque o jardim tá morrendo. E a previsão do clima não vai conseguir prever. Pode ser que a chuva passe 200 metros para lá e que não chova aqui na minha casa. Todo mundo sabe disso. Agora, a incapacidade dos modelos climáticos de prever os detalhes do tempo não implicam de forma alguma que a gente não consiga prever o clima no futuro. São outros parâmetros, é outro modelo, mas é aí que ele quer chegar. Ele quer dizer, se a gente não consegue prever uma chuva depois de amanhã, como é que a gente vai prever o clima no final do século? É um raciocínio maluco, né? Porque é outra forma de pensar a imprevisibilidade de um elemento agora pequeno, não implica na imprevisibilidade de estimativas do clima para um período muito mais distante. Mas é isso, é aí que ele quer chegar, e é um saco, porque ele enrola, né? Essa é a estratégia dele. Eu só achei aquele pedaço lá que ele previu que não teria excesso de água no Rio Grande do Sul, porque eu tive uma paciência imensa de ver essa palestra inteira. Então, esse é o truque. Ele fala assim, 90% de coisas que são senso comum e bota a mentirinha dele ali inserida nesse 10%. Então tem que ter paciência para ver. Se você ainda está aqui acompanhando esse vídeo, parabéns, vamos em frente.
a nuvem 10 quilômetros. O ponto A não sabe que ela está lá, o ponto B não sabe que ela está lá. O resultado é, não vai chover. E o produtor ou o morador do local recebeu os seus 30 milímetros. Quantas vezes você está na estrada, passa uma faixa molhada, aí mais um pouquinho seco, de repente outra faixa molhada, em questão de quilômetros. Ou então, como a gente ouve muito falar, choveu no vizinho, não choveu aqui. Ou choveu na porteira e não choveu na sede. Mostra claramente que os processos que produzem chuva são processos pequenos. Olha só, olha o truque. Olha o truque, pega a trouxa. Né? Então ele fala coisas verdadeiras que falam ao povo, né? O povo está acostumado com isso, né? Tá vindo a chuva, né? Entra na chuva com o carro, sai da chuva, aqui choveu, aqui não choveu, ali na casa do teu primo choveu, aqui não. Isso é uma realidade. Aí ele leva isso à conclusão de que os processos que geram chuvas são processos pequenos. Como assim? Processos que geram chuva são processos pequenos? Isso não faz o menor sentido, né? Você é burro, cara. Não dá nem para responder. Bem, para compensar isso, eles escrevem equaçõezinhas matemáticas cheias de parâmetros, cheias de coeficientes. Para compensar isso, eles escrevem equaçõezinhas matemáticas cheias de parâmetros, cheias de coeficientes. Viu? Viu o desprezo pelas equações matemáticas? Qual é o meteorologista que não trabalha com equações matemáticas? Não tem outra forma. Então o que? Você olha para o céu e diz se vai chover ou não? São equações matemáticas e tem que ser cheio de parâmetros. Nessa hora que eu fico pensando, não, o bichinho é burro mesmo. Não consegue entender as equações, ficou com raiva das equações. E agora, ao falar equaçõezinhas matemáticas, ele fala fundo para quem não consegue entender a equaçãozinha matemática. Sabe aquele borreldo que vê aquela frase? Sabe nem o significado dos símbolos? É para esse pessoal que ele fala fundo. E o pessoal falou, equaçãozinha matemática, realmente. Não tem como prever nada. Quem prevê sou eu que estou aqui no campo, né? Todo dia na lida. Agora, quero alertar vocês que isso é apenas 5 meses. Outubro de 2018, prevendo 2019, março de 2019. Agora, você imagina quando o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é esse organismo da ONU que faz todo o terrorismo climático, né? Olha o golpe que eu falei que ele ia dar, né? Ele dizendo, se a gente não consegue prever como é que vai ser daqui a 5 meses, né? Que dirá o IPCC, mas ele está dando palestra para os burros, né? Então ele tem que explicar o que é o IPCC, é aquele que faz o terrorismo climático. Já faz logo a caveira do IPCC, antes mesmo de concluir a frase para o pessoal mais limitado já ir entendendo desde já onde ele quer chegar. Todo esse terrorismo, ele faz previsão para o ano 2030, previsão para o ano 2050, previsão para o ano 2100. Ora, convenhamos, é muito fácil você fazer previsão de que em 2100 a temperatura do planeta vai estar, olha a precisão, 5,7 graus acima do que está hoje. Por que é fácil? Porque até lá está todo mundo morto e ninguém cobra nada de ninguém. Molion disse que é muito fácil fazer previsões climáticas para o futuro do planeta, porque até o final do século está todo mundo morto e ninguém cobra nada de ninguém. Difícil mesmo é fazer previsão no curto prazo, como se vê na sequência. Neste ano, agora 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível. Sobe para 41 o número de mortes na tragédia do Rio Grande do Sul. O pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água, que é a característica de El Niño. Aqui estava mal ainda. Não vai ter o excesso de água. Onde vai bater essa casa? Vai destruir tudo. Um alarmismo incrível. Óbitos em Mato Castelhano, Encantado, Passo Fundo, Ibiraiaras, Estrela... Ele diz que é muito fácil fazer previsões para o futuro do clima da Terra, porque até o final do século está todo mundo morto. Mas ele errou feio numa previsão para o dia seguinte. E agora estamos com dezenas de mortos
na região sul. Quem é responsável por isso? Não é o Lula, não é a Janja, não são as barragens inventadas do PT. Responsável por isso é o negacionismo climático. Está na hora de responsabilizar judicialmente essas pessoas. Molion, responda. Como é que o senhor afirmou que não haveria excesso de água e no dia seguinte o Rio Grande do Sul debaixo d'água? Seja responsável por aquilo que fala, para o tempo agora e para o clima futuro também. Então é fácil. O duro é você fazer previsão, digamos, para a próxima safra, né? Então vocês veem que modelos em matéria de chuva não são confiáveis. E lamentável. Confiável é o senhor que previu pouca água no Rio Grande do Sul e o estado está debaixo d'água e virou chacota nacional. Se ferrou. Essa foi boa, viu? Se ferrou legal. Negacionista, pilantra, picareta. Aí entramos num outro ponto crucial. E a Amazônia e o carbono, tá? Olha, nós procuramos muitas árvores. Existe uma técnica de você estudar climas passados chamada dendrocronologia. Não encontramos árvores velhas. Ele disse que fez um estudo dendrológico em árvores da Amazônia, né? Estimando a idade das árvores, contando anéis, e não encontrou árvores velhas. Não tem árvores velhas na Amazônia. Todo mundo sabe que a gente tem árvores gigantes na Amazônia que vivem por séculos. 4, 5, 6 séculos. Ele vai dizer que não encontrou árvores velhas na Amazônia. Claro que isso faz parte da mentirada, faz parte do negacionismo, né? Daquela história de que você corta a floresta e a floresta volta quase que automaticamente. A floresta ela se renova constantemente. Imagina você tem uma castanheira de 60 a 70 metros de altura. Ela praticamente não tem um sistema radicular profundo. O sistema radicular é superficial. Dá uma tempestade, leva essa castanheira e ela, com o efeito dominó, ela leva outras tantas. Ele está dizendo que a castanheira não tem um sistema radicular profundo. Dá uma tempestade, derruba a castanheira. Ele está sugerindo, as castanheiras são símbolo das árvores que vivem, de fato, por vários séculos e passam por milhares de tempestades. Eventualmente cai uma castanheira, mas elas sobrevivem milhares, dezenas de milhares de tempestades ao longo da sua vida. E ele está sugerindo que a castanheira é uma coisa efêmera, que cai e depois a floresta cresce, ou seja, pode desmatar à vontade que a floresta sempre vai voltar. E é uma maldade ele usar justamente a castanheira nesse exemplo dele, que é o símbolo da árvore que vive por centenas de anos. Se perguntar qual é a árvore que se vive por séculos, a gente fala, antes de qualquer coisa, na castanheira. Eu lembro muito bem quando foi lançado essa história de crédito de carbono, que, aliás, o crédito de carbono é uma solução para um problema que não existe. Tá? O problema não existe. Aquecimento global pelo gás carbônico. Então aqui ele está dizendo que a concentração de gás carbônico na atmosfera não causa aquecimento global. Para ele estar certo, a comunidade científica inteira tinha que estar errado. Todas as grandes revistas científicas do mundo tinham que estar erradas. Esses incêndios canadenses, agora dos meses passados, em 2 meses, o Canadá perdeu de floresta boreal o equivalente a 10 anos de desmatamento da Amazônia. E ninguém fala disso. Primeiro que não é verdade que ninguém falou da perda de florestas no Canadá. Ficou todo mundo muito preocupado com isso. Depois, uma floresta boreal do Canadá tem 3 ou 4 espécies no máximo de árvores por hectare. Enquanto que na floresta amazônica você chega a ter 300 espécies de árvore por hectare. Então a floresta boreal do Canadá você pode recuperar facilmente, sem grandes perdas de biodiversidade. Enquanto que a Amazônia é absolutamente irrecuperável. Mas a questão não é essa. Estamos preocupados com o Canadá? Sim, também. Os russos estão dizimando a floresta boreal deles. Uma floresta que tem 17 milhões de quilômetros quadrados
entre o Canadá, os Estados Unidos e a Europa e a Ásia, ninguém fala disso. Diz que os russos estão dizimando a floresta boreal deles e ninguém fala disso. É aquela coisa, né? Por que falam tanto da destruição da Amazônia? Se os russos estão fazendo, a gente quer poder destruir também, né? Então ele está dando argumentos para isso, para quem quer dizimar a floresta amazônica poder falar, e os russos? Né? E o PT? Então, na hipótese absurda de se desmatar e queimar todo o bioma amazônico, que não existe como fazer isso, é impossível, humanamente impossível, seriam emitidos 75 bilhões de toneladas de carbono, que aumentaria na atmosfera 35 partes por milhão por volume. Hoje nós temos 400, então se a gente queimasse toda a Amazônia, numa hipótese, né, aumentaria em menos de 10% a concentração de gás carbônico no planeta. E isso é o que a humanidade coloca em um ano, em 10 anos com a geração, 10 anos com a geração de, por exemplo, energia elétrica. Ele acha que um aumento de 10% na concentração de gás carbônico na atmosfera é irrelevante. Ele acha que 10 anos de emissões globais de carbono são irrelevantes. Esse cara não entende o que significa emergência climática. E está lá, dando palestra no Senado, pago pelo contribuinte. Descarga do rio muda de regime. O rio tende a responder mais rapidamente ao mês que chove mais e depois no restante do ano não tem água. Aí nesse ponto o Molion está avaliando os impactos locais do desmatamento. Você vê que ele entende. Quando você desmata, num período você vai ter uma descarga imensa e no resto do ano não tem água. A mesma coisa acontece no nível continental. Se você desmata a floresta amazônica, você vai ter uma descarga imensa de água que passa pela região amazônica num período curto do ano. E no resto do ano não tem água. Vai ter seca na América do Sul, em boa parte da América do Sul, no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil. É isso que nós estamos falando e que ele está negando, né? Por que está negando? Sei lá, porque é pago por quem financia ele para negar, né? Junto com essa loucura de que o carbono não contribui para o aquecimento global, que só existe na cabeça dele. Instalasse. A árvore não é uma máquina de produzir água, ela simplesmente evapotranspira para manter a sua temperatura e ciclar os nutrientes. De novo, indo contra o que o Papa Francisco falou, desmatamento da Amazônia não interfere na distribuição da chuva. Ninguém nunca disse que a árvore produz água, né? A árvore, exatamente, ela faz evapotranspiração, é isso que ele disse. Tá vendo? Ele pega uma verdade inquestionável e coloca como se fosse uma novidade. E diz que isso contraria a previsão do Papa sobre a importância climática da floresta amazônica. Que Papa? Ninguém está preocupado com o que o Papa fala, são os cientistas. É um nível de charlatanismo sem precedentes. É pilantra, é picareta, não tem como dizer que é uma coisa diferente disso. E não há uma crise global. Lamentavelmente, a Europa está adotando políticas públicas em cima de resultado de modelos que eu mostrei para vocês que não têm condições de prever o clima nem a curtíssimo prazo, 5 dias de antecedência, muito menos para o ano 2030, 2050, 2100. Lamentavelmente, as políticas públicas estão sendo feitas em cima de resultado de modelos. E resultado de modelo não é dado concreto, né? Não é ciência. Resultado de modelo não é ciência. O que é ciência, então? É esperar acontecer para depois falar, realmente aconteceu. É uma palhaçada. Professor Molion, se isso aqui fosse um palco, eu diria que você é um palhaço. O palhaço do mal. Você é burro? Ou perverso,
ou vendido? Burro perverso ou vendido? Se essa era a grande questão do vídeo, confesso que até agora não sei responder. Deixo para cada um julgar. Comenta aí embaixo. Valeu! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.